Talvez ele te ame. Talvez ele pense em você mais do que deveria. Mas a diferença de idade assusta. Não porque ele não sente, mas porque ele tem medo de viver esse amor. Se você sente que tem algo forte entre vocês, mas ele vive se afastando sem motivo claro, esse vídeo é pra você. Aqui a gente não julga sentimentos. A gente tenta entender o que eles querem dizer. E às vezes entender isso já é um jeito de se libertar. Se fizer sentido, se inscreve aqui no canal positivamente, é aqui que a gente aprende a se cuidar por dentro, a respeitar o que sente e a parar de esperar por quem não sabe o que quer. Tem pessoas que amam, mas não mostram ou mostram e depois fogem. Às vezes não é falta de amor, é excesso de medo. Medo do que os outros vão pensar. Medo de se entregar e depois sofrer. Medo da diferença de idade virar motivo de crítica. E o pior, medo de não dar certo. Você percebe, ele te olha diferente. Ele se importa com você. Mas quando a relação começa a ficar mais próxima, ele dá um passo para trás. Diz que é melhor manter distância. Ou inventa desculpas para não se envolver. Mas você sente. Tem algo ali. Algo forte. Algo que ele não consegue esconder. Por mais que tente. Muita gente aprendeu que amor só pode acontecer entre pessoas da mesma idade, da mesma fase de vida. Mas isso não é verdade. O coração não pergunta quantos anos você tem. Ele só sente. Só que tem gente que ainda não aprendeu a ouvir o coração. Tem gente que sente, mas não se permite viver o que sente. Quando você entra na vida dele, com sua maturidade, sua presença, seu jeito firme, ele se vê diante de algo que nunca viveu. E isso assusta, porque exige que ele cresça, que ele decida, que ele tenha coragem. E nem todo mundo está pronto para isso. Então ele se afasta. Finge que não sente. Age como se fosse só amizade. Mas sempre volta. Sempre acha uma forma de estar por perto. Sempre dá um jeito de manter você por perto, mesmo sem assumir. Nada, e isso machuca, porque é um amor que existe, mas não se vive. Se você já passou por isso, eu quero te dizer uma coisa. Não é culpa sua. Você não está se iludindo. Você só está lidando com alguém que ainda não tem coragem de viver o que sente. Na próxima parte, a gente vai conversar sobre o medo, do julgamento. Por que algumas pessoas preferem perder o amor do que enfrentar os outros? Fica comigo. Tem gente que sente amor de verdade, mas trava só de imaginar o que os outros vão dizer. Essa é a realidade de muita gente que tem medo da diferença de idade. Não é o amor que falta, é o jeito de lidar com ele. O que a família vai pensar? E os amigos? E se as pessoas falarem que é só interesse ou que não vai dar certo porque vocês são de fases diferentes da vida? Esse tipo de pensamento pesa demais. Tem gente que cresceu ouvindo que relacionamento certo é entre pessoas da mesma idade, do mesmo mundo. E aí, quando sente algo fora do padrão, bate o medo. Medo de errar. Medo de ser julgado. Medo de parecer ridículo. O amor fica preso. A vontade de se aproximar é grande, mas o medo é maior. E aí, ao invés de viver, a pessoa se afasta. Finge que não é nada. Coloca uma parede, mas por dentro, sente, sofre. Pensa em você. E às vezes até tenta voltar, mas não consegue manter. Sabe aquele tipo de pessoa que vive dando sinais? Que parece se importar, que procura conversa, que cuida. Mas quando você retribui e as coisas começam a caminhar, ela trava? Isso acontece muito quando o medo do julgamento fala mais alto que o coração. Às vezes a pessoa até já se imagina com você. Mas ela tem tanto medo do que os outros vão pensar que decide ficar longe. Como se afastar fosse mais seguro do que se arriscar. Mas a verdade é que ninguém vive um amor verdadeiro se estiver mais preocupado com a opinião dos outros do que com a própria felicidade. Você não precisa mudar sua idade, sua história ou sua energia para ser amada. O amor que vale a pena é o que escolhe você como é, e não o que tenta te encaixar num padrão. Só que tem gente que ainda não chegou nesse entendimento. Enquanto isso não acontece, você fica ali, esperando por alguém que te ama, mas não te escolhe. E isso
cansa, dói e te faz duvidar de si. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Você não está aqui para se diminuir para caber na vida de ninguém. Você não tem que pagar o preço da insegurança de quem não sabe te escolher. Na próxima parte, a gente vai falar sobre autoestima. Sobre como o medo de se sentir menos ou demais faz muita gente se afastar do amor, mesmo quando ele é real. Te espero lá. Tem gente que se afasta não porque não sente, mas porque não se sente suficiente. Pode parecer estranho, mas muitas vezes o problema não é a diferença de idade em si, é o que essa diferença desperta. Quando a pessoa tem autoestima baixa, tudo vira motivo de dúvida. Ela começa a pensar: será que eu sou bom o bastante para ela? Será que ela vai se envergonhar de mim? E se as pessoas acharem que eu sou só um passatempo? Ou então, ele é mais novo e pode me trocar por alguém mais jovem depois. Ele vai se cansar de mim. Eu não sou mais o que eu era. E assim, o medo cresce. E o sentimento se esconde. A verdade é que muita gente deixa de viver algo bonito por não acreditar no próprio valor. A pessoa sente, mas não confia em si. Ela se convence de que vai estragar tudo, ou que não merece viver aquilo. E quando a gente acha que não merece amor, a gente sabota qualquer chance de ser feliz. É aí que o afastamento começa. A pessoa começa a responder menos, a inventar desculpas, a agir com frieza. Mas no fundo, ela tá tentando fugir de si mesma. E você sente. Sente que tem algo errado. Sente que ele gosta, mas não se entrega. Sente que ele se esconde atrás de palavras vazias quando o olhar dele diz tudo. Talvez ele esteja te evitando, para não precisar se encarar, para não ter que lidar com tudo o que você desperta nele. E isso não tem nada a ver com a sua idade. Tem a ver com o que você representa. Você é um convite para crescer, para amadurecer, emocionalmente. Para sair da zona de conforto. E nem todo mundo está pronto para isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Você não pode viver esperando a coragem do outro. Você não tem que ficar parada, torcendo para ele perceber o que tá perdendo. Você tem o direito de querer alguém que te escolha, com medo e tudo, que enfrente o que for preciso só para não te perder. E se até aqui isso tá fazendo sentido para você, aproveita e já se inscreve no canal. Positivamente. Aqui a gente fala sobre essas dores que ninguém entende, mas que todo mundo sente. E sobre como se escolher de volta é sempre o primeiro passo para se curar. Na próxima parte, a gente vai falar sobre os sinais que mostram que o amor existe, mesmo quando ele tenta negar. Porque tem coisas que nem o medo consegue esconder. Tem sentimentos que a boca não fala, mas o corpo entrega. O olhar, então, esse quase sempre denuncia o que o coração tenta esconder. Você já deve ter percebido. Tem gente que ama, mas tenta disfarçar. Que finge indiferença, mas não consegue esconder o cuidado. Que se mostra distante, mas vive arrumando desculpa para aparecer na sua vida. Essas contradições são comuns quando o amor existe, mas o medo está no controle. Ele diz que não quer nada, mas te procura. Manda mensagem aleatória só para puxar assunto. Faz perguntas sobre sua vida, seu dia, sua rotina. Finge que não sente ciúmes, mas fica visivelmente incomodado quando você fala de outros homens. Quando você se afasta, ele volta. Sempre volta. Isso não é acaso. Isso não é só amizade. Isso é um coração dividido. Uma pessoa que sente, mas não sabe o que fazer com o que sente. E tudo isso tem a ver com o medo que falamos antes. Medo da diferença de idade. Medo do que os outros vão pensar. Medo de parecer fraco por assumir um sentimento que não se encaixa nos padrões. Mas sabe o que é pior? Ele pode nem perceber que está fazendo isso. Porque às vezes o medo é tão antigo, tão enraizado, que a pessoa age no automático. Ela sente algo forte, mas já criou um escudo ao redor. E quando começa a se envolver, o poison trap escudo ativa e ela foge. Se fecha. Se esconde atrás de racionalizações.
Só que você sente, e esse é o problema, porque você percebe tudo. Percebe a conexão, percebe o carinho, percebe até o desconforto dele por não saber lidar com o que sente. E isso confunde. Machuca, ponto faz você se perguntar: será que tô vendo coisa onde não tem? Será que é tudo da minha cabeça? Não, não é. Você não tá inventando. Você tá sentindo. E às vezes, é ele que ainda não tem coragem de sentir tudo o que sente por você. E na próxima parte a gente vai falar sobre o que você merece. Sobre como parar de esperar por alguém que te ama em silêncio, mas não tem coragem de te escolher em voz alta. Porque por mais que exista sentimento, você merece presença. Você merece ação. Você merece ser amada por inteiro, não só nos bastidores. Chega uma hora que o coração cansa de esperar, cansa de tentar decifrar sinais, de se alimentar de migalhas, de sentir que é amada, mas nunca escolhida de verdade. Você pode amar alguém e ainda assim entender que precisa se afastar. Porque amor sem coragem vira um lugar de dor, um lugar onde você se doa inteira e recebe só metade. E você não nasceu para viver pela metade. Tem gente que sente, mas não tem força para viver o que sente. Tem gente que ama, mas se deixa dominar pelo medo. E por mais que isso seja triste, é a realidade. Mas a sua realidade pode ser outra. Você pode escolher não esperar mais. Você pode se libertar da dúvida. E escolher a certeza de se amar. Mesmo que isso signifique deixar alguém para trás. Você merece alguém que te escolha com os 2 pés. Alguém que enfrente o que for preciso para ficar com você. Alguém que diga: eu sei que não vai ser fácil, mas eu não quero outra pessoa. E se essa pessoa ainda não tem essa coragem, talvez ela precise perder você para perceber o que tinha nas mãos. Não é sobre se vingar. Não é sobre fazer joguinho. É sobre se proteger. Sobre sair do lugar de espera e voltar para o lugar de escolha. Você tem o direito de amar, mas tem o dever de se escolher primeiro. Tem gente que só aprende depois, que perde. Tem gente que só entende depois que vê você indo embora. E tudo bem. Você não precisa ser a cura de ninguém. Você só precisa ser leal a você. Leal ao que você sente, ao que você precisa, ao que você sonha. Na próxima parte, a gente vai conversar sobre o fim dessa história. Sobre o momento em que você percebe que não precisa mais provar nada. E entende de verdade o que merece viver daqui pra frente. Porque tem hora que o amor deixa de ser sentimento e vira escolha. Tem um momento em que tudo fica claro. Não porque alguém te deu uma resposta, mas porque você cansou de viver em dúvida. Porque seu coração, pela primeira vez, escolheu paz. Às vezes, a gente passa tanto tempo tentando entender o outro, que esquece de olhar pra gente, de ouvir a nossa própria dor, de respeitar a nossa intuição. E aí, um dia, algo muda. Você para de perguntar se ele sente e começa a se perguntar: isso me faz bem? Você para de esperar atitude e começa a agir por você. Você para de querer ser escolhida e se escolhe de volta. É aí que a cura começa. Não é quando o outro volta. Não é quando ele finalmente te assume. É quando você decide que não vai mais viver na dúvida. É quando você entende que amor, pra valer, não te deixa insegura o tempo todo. O amor que é seu te dá calma. Mesmo quando tem medo, ele te escolhe. Mesmo com dificuldade, ele encontra um jeito. Você não precisa ser perfeita. Não precisa ter a idade certa. Não precisa mudar nada em você. Quem te ama de verdade não foge, não se esconde, não te deixa confusa. Quem te ama de verdade encontra coragem, mesmo tremendo por dentro. E se ele não encontrou essa coragem ainda, você pode seguir em paz, com o coração tranquilo de quem sentiu tudo, mas também teve força para soltar. Você merece viver um amor leve, que te veja como você é,
Que não tenha medo de viver tudo com você. E se ele não for essa pessoa, talvez você tenha sido só o despertar dele. Mas ele não precisa ser o seu. Se esse vídeo tocou seu coração, se inscreve aqui no canal Positivamente. Aqui a gente se reconstrói com verdade, com afeto e com coragem emocional. E lembra sempre disso. Você não precisa se consertar para merecer amor. Você só precisa se lembrar de quem você é.